Pessoal, mais uma questão aqui que foi trazida para eu tirar uma dúvida. É a questão também lá na frente A, sobre estrutura geológica terrestre, e fala bem assim: a zona onde se encontra a interface entre o manto e o núcleo, estando situado a aproximadamente 2.900 km de profundidade da Terra, é conhecida como descontinuidade de letra A, Gutenberg, Morrow, Conrad ou Crow. Antes da resposta e dizer o porquê, vou ver essa imagem aqui do lado. Aqui é a estrutura interna da Terra. Aquela estrutura que eu apresentei para vocês tem aquele modelo estático e o modelo dinâmico. Aqui a gente está vendo só o modelo estático, só para a gente poder entender a divisão interna da Terra. E aqui tem aparecem três descontinuidades, três divisões. Aí em cima Morrow, lá embaixo Gutenberg, um pouquinho mais embaixo Lemon. O que seria a descontinuidade? Seria uma região entre uma parte interna da Terra e outra, onde ocorrem mudanças químicas e físicas. E aí, no nosso caso aqui, a gente está trabalhando entre o manto e o núcleo, e ali seria o núcleo externo, tá? O manto inferior e o núcleo externo, a mais ou menos 2.900 km de profundidade. Então, seria a resposta correta a descontinuidade de Gutenberg. Por que seria essa resposta? Né? Por que é essa resposta e o que é a descontinuidade de Gutenberg? Como foi de falar, como eu falei para vocês, é uma transição entre o manto inferior e o núcleo superior, né? Então entre a mesosfera e o núcleo. Essa descontinuidade localiza-se mais ou menos nessa região de 2.900 km de profundidade, e ela foi descoberta por um físico, né? Um geofísico, de sobrenome Gutenberg, e foi a partir do comportamento das ondas sísmicas. Ele observou o comportamento das ondas sísmicas a atravessarem o interior do globo terrestre. As ondas sísmicas, elas têm as ondas secundárias e as ondas primárias. As ondas secundárias, ou onda S, que a gente chama, elas são refletidas. E as ondas primárias, elas são refratadas. Se você ver lá em física, o professor de física vai explicar muito melhor do que eu essa questão física mesmo. Quando você tem as ondas P, ou ondas primárias, sendo refratadas, elas diminuem repentinamente a velocidade de propagação. Então, elas caem a velocidade de propagação. Este comportamento dos dois tipos de ondas sísmicas deve-se à natureza muito distinta entre ambas. Enquanto as ondas S não se propagam em meios líquidos e gasosos, as ondas P propagam-se em todos os meios, mas em velocidades inferiores, nos meios mais líquidos e gasosos, né, relativamente aos meios sólidos, né, em relação aos meios sólidos. Tal comportamento leva a concluir que a descontinuidade de Gutenberg marca a transição entre o meio sólido e o meio líquido, que se conclui que o núcleo externo estará em estado mais líquido do que o manto. Então, por isso tem esse nome, né, descontinuidade de Gutenberg. E a questão que fala sobre a figura que representa os componentes do sistema Terra e as suas intrínsecas interações e combinações. A partir da observação da figura, pode-se afirmar que a energia solar que incide no planeta é primariamente absorvida pelos seguintes componentes: letra A, atmosfera, biosfera e hidrosfera; letra B, astenosfera, litosfera e manto inferior; letra C, biosfera, núcleo externo e núcleo interno; letra D, atmosfera, litosfera e astenosfera; e letra E, litosfera, manto inferior e hidrosfera. Vamos ver aqui a imagem. A imagem é essa. Então você tem ali o sistema Terra e cada um dos componentes desse sistema. Então, atmosfera, hidrosfera, litosfera, astenosfera, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Qual é, então, a partir dessa observação, observando, né, a figura, a energia solar que está incidindo sobre o planeta, ela vai bater primeiro aonde? É questão de interpretação das camadas, né? Se a gente pode chamar assim de camadas, mas para você conseguir entender. Vai bater primeiro na atmosfera terrestre,
vai incidir também sobre a hidrosfera, e aí dentro desse contexto você tem a biosfera, que é a esfera da vida. Então, atmosfera, hidrosfera e biosfera são os três primeiros componentes, vamos dizer assim. Eu ia falar camadas, mas a gente não pode chamar de camadas, mas componentes do sistema Terra que recebem a energia solar, a energia primária, ok? Então seria essa resposta à letra A, tudo bem? Então, qualquer dúvida, estou aí para tirar, só me procurar. Valeu, tchau.